próprio Micael, que é o filho do Marcelo, que nasce no dia 15/2 e é concebido no dia 15/5, ele está conectado com o irmão do Laércio, pai do Marcelo, que é um natimorto. Ele tem 2 natimortos. O que é natimorto? Nasceu e morreu. Ah, Imagine como que é, né? Porque às vezes a gente fala da história do natimorto e a gente diz, foi um natimorto. Nasceu e morreu. Mas como é? Você gestar uma criança, 9 meses, fazer uma cama, comprar roupinha, ter um nome, e Meu tá lá Deus. no parto, porque a gente tem que fazer esse exercício e a criança morre. Como é esse luto? Foi elaborado, não foi elaborado? Essa mãe, depois que ela tem filhos, e ela tem o Sidney, o Laércio, e talvez até tenham outros, não sei, pelo que eu vi, é isso. E depois ela tem mais um natimorto, ou seja, nasce e morre, né? Eu tenho casos aí de mães antepassadas que enterraram 9 crianças, 10 crianças, 14 crianças, eu já vi. Já tive uma aluna que disse assim, minha avó teve 14 natimortos. Eu disse, ok, então vamos pegar uma almofada para cada um e você vai lá enterrar. Como é você enterrar um filho? É horrível. Então, essa dor, esse luto mal elaborado, ele vai ser olhado principalmente para quem veio depois. Então, aquela pessoa que nasce depois de uma morte ou de um luto, ela carrega esse vazio na alma. E o Micael está conectado com o natimorto. Isso é uma das pontas, né? Uma das pautas de simetria. uma pergunta, quando você fala que a pessoa, né, a mulher é que carrega no ventre e Sim. quando o pai tem um filho, mas o filho morre ou aborta, enfim, e aí ele tem outro depois, isso também, então, Sim. tem impacto? E a gente não olha para o luto do homem, né? A gente não olha para o luto do homem. O homem perde os filhos, não perde, vai para uma dimensão espiritual, mas o homem não elabora o luto. Até porque a gente tem aquela coisa, homem não chora, homem nananã. Eu sou uma menina. E aí tem uma programação também em relação ao aborto. Nós temos que entender o seguinte. Se eu tenho 14 gestações ou abortos provocados de 14 gestações, e tem, gente, eu já vi mais de 20 abortos provocados. Se eu estou aqui trazendo regulagem Provocado a essa o quê? árvore, Propositais? provocados, Que exatamente. foram lá e abortou? Sim. Na mesma pessoa? Sim. Como? Sim. A mesma pessoa. Engravida e aborta, engravida e aborta. Você tá doido? Sério? Sim. Pelo amor de Deus. Sim. E nas gerações subsequentes, a neta perdeu 14 natimortos. O mesmo número de abortos Pelo feitos amor pela de avó. Deus. Gente, é matemático. Peguem a árvore de vocês e façam as contas. Tá. Então, assim, como eu falei, é uma contabilidade familiar e a gente olha nome, data, ordem de nascimento e semelhança física. Então, aqui a gente já tem dor desse menino. Ele já nasce com esse vazio existencial. E o que acontece com os filhos que vêm depois de abortos ou de perdas? Esse filho, ele é concebido para preencher o buraco do pai e da mãe. Né? Então, se o meu irmão morreu, a minha mãe e o meu pai estão em luto. Salvador Dalí é um exemplo de uma criança, e isso podem procurar no Google, eles assim, a morte do meu irmão acabou com a minha mãe nas profundezas do seu ser. Ele é concebido 10 dias depois da morte do irmão. E se vocês também tirarem um tempo para olhar as obras de Salvador Dalí, as obras, já com esse olhar simbólico, falam da perda desse irmão, que também tinha o nome de Salvador, Gal, né, porque o pai dele era Salvador, o avô também era Salvador, e Dalí não tem o Gal, mas ele casa com a Gala. Ele Olha atrai que a Gala. coisa. Gente, é lindo. E as obras dele falam muito dessa sensação de não ser visto, porque é essa sensação da criança que nasce depois de um aborto. Eu carrego a necessidade de preencher o vazio do meu pai, a culpa do meu pai, a dor da minha mãe, da perda. Só que esse buraco, Raul, ele não sei se existe essa palavra, impreenchível. Um filho não substitui o outro. Claro. Então a criança, ela nasce com um vazio existencial profundo. Que esse menino traz essa dor. É uma das duas. Isso não quer dizer que toda criança que está conectada com o natimorto vai cometer
Certo. Um ato contra a sua própria Tá. vida, tá? Pode passar. Eu tirei apenas um trecho. Esse aqui é o diário do Mikael, que tá lá no site dele. Diz assim, a mãe: na verdade, eu não estava procurando um presente. Eu vi o ursinho numa loja que não era nem de brinquedos, por acaso, e escolhi esse nome por ser um diminutivo de Elias, que era o nome dele também. Ele nunca nem percebeu isso. Então, eu olharia na árvore dela, eu não tive tempo de Essa é a olhar. carta da mãe. sua Outros mãe Elias, escrevendo. Micael, então, minha força é o pai, dormiu com Eli até o final da vida. Então, é um símbolo, gente. Uma criança que pega um simbólico, ele era conectado com o Natimoto. Eu durmo com uma criança pequena até o fim da vida. É um marco. Inclusive, ele foi enterrado com esse objeto. Ele esteve perto quando só o corpinho do nosso filho ainda restava. Meu eterno coração de mãe perfeito, mas entregue. A afirmação de um amor que transcende a morte. Um eterno pedido de perdão por toda vez que involuntariamente fiz com que ele sofresse de forma alguma ou se assustasse. Isso não quer dizer que os dois morreram, que isso está resolvido. Isso é uma dor que ficou. E essa criança é enterrada com um bonequinho que vai pro caixão. Que representa esses natimortos, talvez muitos outros, que não foram vistos. E eu peguei, inclusive, a certidão desses natimortos. Eles foram registrados. Né? Não são mortes não reconhecidas. Sim. Nasceram, foram registrados e alguns morreram dias depois. Então é uma dor muito profunda.